Você já parou pra pensar que o futebol que a gente ama, aquele da arquibancada, da emoção, da resenha, virou um produto? Sim, um produto, algo que se compra, se vende e se avalia. Aliás, eu sou a Kaene, uma aspirante de jornalista esportivo, e hoje vamos futebolisticamente falar sobre a mercantilização do futebol e como e o que isso impacta no esporte que tanto gostamos. Hoje em dia, o futebol deixou de ser apenas um esporte para se tornar um produto na qual a gente compra e avalia. E isso traz consequências tanto boas quanto ruins. Lá nos anos de 1930 e 1940 começaram as transmissões esportivas lá na Europa. No Brasil, demorou um pouco mais para chegar. Mas quando chegou, virou uma febre. Se tornou algo popular e acessível, com as rádios e TVs abertas. Porém, com o tempo, o que era de graça, se tornou assinatura. Começou apenas com os canais fechados e agora se modernizou para as plataformas de streaming. E com isso, o futebol virou conteúdo, e conteúdo custa. Os canais fechados, por mais que sejam pagos, eles ainda assim eram mais acessíveis do que os streamings. Não pelo valor em si, mas pelo fato de que na era digital tudo é fragmentado. Então, para você poder ter acesso a jogos importantes do mundo do futebol, você precisa pagar mais de um streaming. E isso sai muito caro. Além disso, você não paga só pelo futebol, você também paga pela série, pelo filme, que às vezes você não tá nem aí, mas você tem que pagar, porque senão você não consegue assistir o seu jogo de futebol. Mas em contraponto a isso, a gente pode dizer que isso está mudando aos poucos. Desde o sucesso da Cazé TV na Copa do Mundo de 2022, as empresas perceberam que vale sim a pena investir em transmissões gratuitas. Está cada vez mais comum você poder assistir jogos de futebol tanto no YouTube quanto no TikTok e Instagram gratuitamente. E isso faz com que as empresas elas invistam mais em visualizações, curtidas e linguagem popular. Mesmo que as redes sociais tenham aproximado os torcedores dos seus times, elas também criaram uma cultura de julgamento instantâneo. Um pequeno erro em campo já pode se transformar em uma onda enorme de críticas nas redes sociais. Elas conseguiram criar uma cultura de imediatismo, de tudo ter que ser na hora, tudo tem que ser do jeito que os torcedores querem que seja. E essa pressão vem tanto dos torcedores quanto da mídia também. Essa aproximação se tornou excessiva até demais. Milhares de torcedores falam todos os dias sobre suas opiniões, sobre seu time, seu time adversário, torcedores, jogadores, até jornalistas e árbitros, sem medir o que fala e como fala. E além disso, também o torcedor virou um consumidor. Segundo o levantamento da Pluriconsultoria, o preço médio de uma camisa oficial no Brasil ultrapassa os R$ 250. Já os pacotes de streaming para poder acompanhar campeonatos internacionais podem passar de R$ 80 mensais. E sabe os ingressos? Então, eles também estão cada vez mais caros. Da Série A atual, apenas Ceará, Fortaleza e Juventude têm o valor médio dos seus ingressos por menos de R$ 20. Além disso, os clubes também estão virando empresas. Com a lei da SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, clubes como Botafogo, Vasco e Cruzeiro começaram a operar como empresas, com investidores, metas de lucros e gestão corporativa. E essa lógica de mercado afeta até os jogadores de base. Onde os jovens são tratados como ativos financeiros, com cláusulas de rescisão milionárias, antes mesmo de estrearem profissionalmente. E para piorar, na era das redes sociais, os jogadores, para eles serem vistos como bons, eles precisam ter futebol e mídia. E parcerias se tornaram mais importantes do que o desempenho físico deles dentro de campo. Já vi algumas pessoas falarem sobre como o Neymar ter sido exposto tão novo ao futebol, como uma estrela, como uma marca, isso afetou o futebol dele hoje em dia, afetou a carreira dele como um todo.
E isso está muito comum ultimamente. Cada vez mais os jogadores estão sendo avaliados cada vez mais cedo e sendo vendidos cada vez mais cedo. Parece que se o jogador não for para a Europa tão cedo, ele não vai ser um bom jogador. Isso falando dos jogadores brasileiros, que os jogadores europeus, eles também têm essa mesma coisa de ser vendidos para clubes grandes muito cedo e serem uma aposta muito cedo. E até que ponto isso vai começar a afetar os jogadores a longo prazo? Porque agora pode até não afetar tanto eles, mas e se acontecer que nem com o Neymar? No começo também não afetou, mas agora a gente vê qual que é a situação, né? E o que acontece quando o lucro começar a falar mais alto do que o jogo? O futebol ainda é uma cultura popular ou virou entretenimento da elite? E se o futebol se tornar realmente um produto entre tantos outros, o que sobra da paixão? Alguns podem ver esse processo de mercantilização do futebol como algo natural, já que estamos em um mundo capitalista e globalizado. Mas a questão que fica é até que ponto essa transformação vai deixar de ser algo natural e começar a afetar o esporte a longo prazo. Bom, gente, esse foi o vídeo. Já deixa o seu like, comenta o que você acha sobre o assunto e já se inscreve para não perder nenhum assunto futebolístico por aqui. Um beijo! Mua!